Bom, eu acho que para a gente falar um pouco, né, sobre essa questão de recomendação, de algoritmos de recomendação, né, eu acho que a gente pode começar contando um pouco a história, né, da Netflix, que eu acho que é o ícone dessa questão aí dos streamers, né, e a Netflix não começou dessa forma, né, não sei se você sabe, quando a Netflix nasceu, ela era uma empresa que ainda pegava um pouco aquilo que a gente tinha no aluguel de títulos, né? Então já estava na mídia do DVD e o aluguel era feito então nas locadoras, né? Que as pessoas iam lá e faziam a escolha dos títulos e depois tinham que voltar lá para devolver e tal. E a Netflix entrou então com um serviço mais ágil em que você tinha tipo uma assinatura e aí com essa assinatura você escolhia os títulos que você queria e eles providenciavam o envio disso para você. Você não precisava ir até um lugar, você escolhia as coisas em um catálogo na internet e você então escolhia, recebia, né, por um serviço de entrega, de delivery, os títulos que você ia usar e algum tempo depois você devolvia e não tinha aquela coisa muito rígida sobre qual é o momento de devolução e pagar multa, aquelas coisas todas que quem viveu esse momento de videolocadora, né, sabe bem Mito, sobre. quando a gente alugava VHS ainda. No VHS ainda tinha que rebobinar, senão pagava multa, Pagava mais, é verdade. Ai, né? que horror. Pagava mais. Então, aquela coisa de você ter que se deslocar até o local, depois pensar, poxa, aí passou o fim de semana, eu tenho que ir lá, se eu não for hoje, amanhã eu não vou conseguir, vou pagar 3 dias de multa. Bom, a Netflix foi a primeira que quebrou um pouco esse modelo, já foi um pouco ousada, né, quebrando esse modelo e fazendo a entrega diretamente na casa do cliente e não exigindo esses prazos de retorno. Né? Então, trabalhava com um acervo maior, com uma quantidade de volumes, né, ou títulos maior, e com isso ela conseguia manter, então, esse estoque bem controlado, sem necessidade de ser tão rígida com a entrega, né? Mas logo ela percebeu que esse mercado não tinha muito futuro, porque à medida que a internet foi se disseminando, foi fazendo parte da vida das pessoas, com acessos cada vez mais rápidos, em que os computadores pessoais e os smartphones também iam evoluindo e permitiam que eles fossem dispositivos de permitir assistir um vídeo com qualidade, né, não dependia mais de ter um aparelho, né, como você falou, um VHS, ou um aparelho de DVD, ou Blu-ray, que seja, então você passa a ter uma outra mídia para apresentar aquilo, né, com essas possíveis, né, tendências que estavam apontando, a Netflix resolveu investir em um serviço de streaming, ou seja, ao invés de fazer entrega física daquele produto, ela passava a oferecer aquilo pela própria internet. Mas aí vem um problema. Quem é que manda nesse mercado? Naquele momento eram as grandes produtoras de conteúdo. Então, os grandes estúdios, as produtoras todas que tinham, então, sob sua, né, sob sua domínio, o seu domínio de mercado, né, todas as produções de vídeos, de séries e tudo que era possível. E essa empresa entrando no mercado, ela tinha um grande problema, porque como que ela ia convencer essas empresas, né, a atuarem com ela em streaming, onde poderia não ter uma garantia de que só aquela pessoa que está contratando vai assistir, de que não haveria uma pirataria, uma cópia não autorizada. Como que se garantia tudo isso nesse mercado? Ele encontrou muita dificuldade para vencer essa barreira. E aí aquilo que é dificuldade para uns vira oportunidade para outros. Com certeza. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, Luiz? Exatamente. E a empresa, então, se dedicou à produção de conteúdo. Então, ela não apenas tentou trazer alguns conteúdos prontos, que as pessoas já tinham como referência, mas ela foi buscar novos conteúdos. Então, ela se capacitou como uma empresa de produção de conteúdo. E aí é que entra os algoritmos. Porque o que fazer? Com base em que escolher o que vai dar certo, o que não vai, o que vai vender e o que não vai. Então, a partir da experiência que ela tinha, ela conseguiu, então, por meio de algoritmos, conseguir entender quais eram as demandas do mercado
e a partir delas foi começando as produções. Na medida que as produções dão certo, os algoritmos vão se especializando e vão ficando cada vez mais sofisticados para tentar oferecer com mais assertividade ainda aquilo que o cliente gostaria de assistir. Mais ou menos essa é a história que nós temos aí como um resumo aí do início da empresa, né? E as outras foram... Para quem não é da área de tecnologia, Luiz, o que é um algoritmo? Um algoritmo, a gente pode falar de uma forma bem simples, né? O algoritmo é tudo aquilo que é um conjunto de tarefas que nós executamos de maneira ordenada para atingir um objetivo ou resolver um problema. Então, todos nós executamos algoritmos o tempo todo no nosso dia a dia, mesmo que a gente não seja de área de tecnologia. Por exemplo, quando nós acordamos de manhã e vamos escovar nossos dentes, nós executamos um algoritmo. Esse algoritmo consiste de uma série de passos ordenados que nós fazemos para concluir a tarefa de escovar os dentes. Né? Então, pegar a escova, colocar a pasta, molhar a escova, para quem tem esse hábito, usar a escova, né, para escovar os dentes, e cada parte, né, em cima, embaixo, do lado, nesse movimento, daquele movimento, enxaguar, limpar a escova, guardar, tudo isso é um algoritmo. Tenta fazer isso em ordem inversa. Vai escovar os dentes sem ter colocado a pasta, né? Então, isso é um exemplo de um algoritmo, né? Quando a gente, imaginando uma plataforma, quando a gente entra lá no Netflix e a gente vai zapeando, e a gente escolhe alguns, põe alguns na lista, passa por alguns e não escolhe, alguns dos filmes que estão lá, assiste um filme pela metade, sai e não volta. Isso são exemplos de algoritmos, né, que a gente está executando dentro da plataforma e que está deixando a plataforma entender o que a gente gosta, não gosta, o nosso comportamento. Aí, pensando assim, mais nesse ambiente da plataforma, como é que, na prática, a gente nutre o algoritmo com informações? Ok, fazendo uma ponte aí do algoritmo do simples, né, que foi só um exemplo, né, os algoritmos que nós utilizamos, eles são programados, né, por meio de linguagens específicas, né, então o exemplo da escova de dente ou qualquer outra coisa que a gente faça no mundo real não tem uma programação, mas se eu for capaz de utilizar uma linguagem de programação, eu consigo fazer com que uma máquina se comporte de acordo com a demanda que está sendo colocada dentro daquele algoritmo. Então, para eu fazer uma resolução de uma equação matemática, por exemplo, eu posso programar um algoritmo que, uma vez selecionado aquilo, ele é capaz de resolver aquela equação matemática, né? E existem algoritmos de todos os tipos, né? Inclusive os algoritmos que monitoram aquilo que nós fazemos em um determinado ambiente, né? Então, por exemplo, quando nós usamos um navegador, né, na web, nós estamos fazendo buscas, essas buscas são fontes de informação para uma determinada empresa, que é quem está, né, oferecendo aquele navegador para a gente, para que ela saiba quais são as nossas preferências de buscas. Então, se eu estou interessado em fazer uma viagem, eu começo a buscar sites ou empresas de viagem, ela entende que eu estou interessado em viagem, e ela pode oferecer essa informação aos seus anunciantes. Né? De que forma? Ela diz que o Luiz Pacheco quer comprar uma viagem? Não. Ela diz assim, eu tenho 1.000, 5.000, 50.000 usuários interessados em viagem. Você quer conversar com eles? Eu sou capaz de colocar a sua propaganda na página deles. Só na página deles. Você vai pagar para mim conforme eles clicam na sua propaganda. Então, a empresa não vai ter que colocar essa propaganda direcionada a milhões de pessoas, porque ela interessa somente aquelas que estão interessadas na viagem, né? Então, assim funcionam os algoritmos baseados, né, nas recomendações que estão disponíveis nas ferramentas de busca, em outros lugares que a gente navega pela internet. Falando de plataformas de streaming especificamente, isso que você falou é exatamente dessa forma que funciona. Quando você escolhe alguma coisa num catálogo, o algoritmo está entendendo que a Carol gosta desse tipo de coisa.
Então, se você está selecionando aquilo e montando a sua própria lista, está dizendo ao algoritmo, olha, eu gosto desse assunto, esse assunto me interessa, né? Quando você vai assistir um filme e para na metade e não volta mais, o que significa? Que você tinha uma expectativa e aquela expectativa não se confirmou. Então, deve existir alguma coisa errada na mensagem que foi passada para você antes, que te convenceu a consumir aquele produto e que no meio do caminho você percebeu que não era aquilo. Então, se você tem uma inteligência capaz de perceber isso e avisar de que, olha, desse filme aqui, não é só a Carol, lembra que a gente tem milhões de usuários no mundo. Então, se é só a Carol que largou o filme pela metade, sei lá, aconteceu alguma coisa, tocou o telefone, ela foi chamada para alguma reunião, ela parou de assistir o filme. Mas e se muita gente parou de assistir o filme? Né? Parou de assistir em que ponto? O que aconteceu naquele momento? Olha o tamanho da sofisticação que a gente consegue dar, né? É um input assim de informação que a gente nunca teria no cinema, né? Na TV normal, é feedback ali na veia, né, Luiz? Exatamente. Você tem uma riqueza de detalhes muito grande. Você consegue analisar tudo o que está acontecendo com as pessoas, por que elas saíram. Então, aconteceu sei lá, uma cena de violência, alguma coisa que chocou as pessoas, e naquele minuto houve uma grande desistência, as pessoas largaram o filme naquele minuto. Bom, então já sei o que pode ter, né, afugentado as pessoas naquele momento, né? Então, esse é um tipo de insight, né? O YouTube, né, que está nos transmitindo aqui, também utiliza esse tipo de leitura para saber o seguinte: nós temos aqui uma live como essa, de 45 minutos. A gente vai publicar isso, vai passar para as pessoas começam a assistir. Quando elas chegam num determinado minuto, elas saem. Por que elas saíram? O que aconteceu naquele minuto? É exatamente a mesma coisa. Então, se você prometeu entregar uma coisa, tem 15 minutos de vídeo, você entregou nos primeiros 2 minutos, quem vai assistir o vídeo até o fim? Ninguém, porque você já entregou o que eles esperavam ver. Agora, se você esperou para colocar isso no final, você tem uma chance maior de reter as pessoas até o final, né? Então, a leitura de que em momentos sai, ela é muito rica. E, de novo, isso não invade a sua privacidade, porque não é específico, né? Ninguém, não tem uma câmerazinha ligada, né? A sua câmera do seu dispositivo não está ligada. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Eu estava outro dia conversando na casa da minha mãe sobre o TikTok. Você conhece o TikTok? Uhum. E aí a gente estava, minha mãe, o que é o TikTok e tal? E a gente estava com a manicure dela lá. E daí a gente explicando, né? São uns videozinhos e tal, você vai rodando, é um jeito super rapidinho de você se inteirar do que está acontecendo e tal. E daí a minha manicure falou assim: nossa, mas cuidado, hein? Tem muita pornografia no TikTok. Eu nunca vi pornografia no TikTok. Eu não sei o que está aparecendo para você, né? Mas quanto mais você clica daquilo, mais você vê aquilo, né? E daí, não estou dizendo que invade a privacidade nem nada, mas eu, por exemplo, eu me policio para não clicar nem no Netflix, nem no Insta, nem no Face. Às vezes, por curiosidade, a gente acaba clicando num negócio, uma imagem meio que não dá para entender o que é, e você fala, deixa eu ver o que é isso. E depois aquele negócio passa a te atormentar, né? Passa a ficar sendo mostrado para você o tempo todo porque você clicou e não necessariamente. Até tem outro dia eu dei aqui estava falando de marketing digital, que é minha área, né? E alguém estava falando disso, de post patrocinado no Face e tal. E eu dei um exemplo de uma marca de roupa, que tem umas roupas bem largonas, assim, bem confortáveis e tal, que eu gosto, mas que são roupas fora do padrão, né? São roupas bem... são diferentes. E aí eu gosto de ler os comentários quando entra um post patrocinado para mim, eu gosto de ler os comentários das pessoas. E aí tinha um comentário de uma pessoa falando: parem de me mostrar essa propaganda, eu odeio essas roupas, eu cliquei sem querer uma vez e vocês não param de colocar na minha timeline. E aí eu até printei e coloquei numa palestra, falei, como não fazer, né? Mas é difícil também, porque você vai na média ali, né?
Mas você, por exemplo, como consumidor, Luiz, você não tem essa preocupação assim de eu vou clicar no que me interessa, porque eu sei que quanto mais eu clicar de determinada coisa, mais coisas similares eu vou ter acesso e menos coisas diferentes do que isso eu vou ter acesso? Você pensa nisso ou é muita loucura da minha parte? Não, isso realmente é um pensamento que é muito válido, né? Porque tem duas questões ligadas a isso, né? De um lado, se eu estou interessado em algum produto ou serviço e eu recebo mais informações sobre ele, vai ser bom, porque eu vou decidir com mais qualidade a minha compra, a minha contratação. Por outro lado, se eu quero me informar, se eu quero notícias, por exemplo, seria interessante que eu tivesse um catálogo mais amplo de notícias. Então, vamos supor que eu, por acaso, como você falou, né, me interessei numa notícia que falava sobre um determinado assunto. E aí eu passo a receber tão intensamente aquele assunto que parece que o restante das coisas não estão acontecendo mais. Eu perco a visão das outras coisas, de tão bombardeado que eu sou de um assunto único, né? Fica martelando em cima daquela mesma coisa, em função dessa tentativa de entregar aquilo que supostamente eu estou interessado. Então, talvez como uma fonte de informação, como você comentou, né, talvez esses algoritmos acabem atrapalhando um pouco nesse sentido, né? Agora, se é uma coisa que você recebe só do lado, uma propaganda, alguma coisa que você tem opção de clicar ou não, sem atrapalhar o que você está fazendo, né, o seu foco principal, aí eu acho que não tem problema, né? É só uma oferta. Olha, isso aqui eu acho que seria legal para você. Se você tiver interesse, você vai. Se não, não atrapalha o seu trabalho. Você continua consultando normalmente. Muito bem. Queria te fazer uma pergunta ainda sobre Netflix e queria que você me explicasse qual a relação disso tudo com machine learning, que é uma das palavras que uma das expressões que a gente mais tem ouvido e que eu imagino que tem a ver um pouco com esse funcionamento todo dos algoritmos, né? O que é o machine learning, Luiz? Ok. Bom, quando a gente tem lá o algoritmo, né, essa sequência de atividades que a gente programa, ela normalmente é uma coisa sequencial e que ela vai ser executada de acordo com a nossa programação e executar aquilo que nós queremos que ela faça. Ok. Finalizado esse trabalho, nós podemos revisar o algoritmo e tentar melhorá-lo, né? Entender o que não funcionou direito, reprogramar esse algoritmo para ele ficar mais eficiente, ficar mais bacana, ter uma interface melhor com o usuário. Agora, imagine que se ao invés desse trabalho de refazer, eu tivesse uma maneira de que o próprio resultado desse algoritmo fosse usado como entrada para correção. Então, eu posso colocar alguns parâmetros, e esses parâmetros vão sendo atualizados à medida que eu vou coletando as respostas. Você sabe quando você faz uma consulta, você quer saber sobre uma palavra, e você chegou lá num dicionário, numa página que é um dicionário. Ele traz lá a resposta, e aí no final tem uma pergunta assim: esse conteúdo foi bom para você? Sim ou não? Quando você responde sim, o que o algoritmo está entendendo? Que aquele conteúdo tem qualidade. Então, ele insiste nesse tipo de entrega para as pessoas que fizerem a mesma pergunta. Se a sua resposta foi não, a alimentação que ele tem é que, opa, esse conteúdo não está legal. Então, tem várias pessoas que estão lendo isso e estão ficando insatisfeitas. Então, preciso melhorar esse conteúdo, né? Então, o machine learning, a aprendizagem de máquina, é quando você permite uma retroalimentação, de forma que o algoritmo vai se ajustando e vai se aprimorando, né, sem a necessidade de uma nova programação. Ele vai se ajustando nos próprios parâmetros a partir não só de uma base de conhecimento que ele vai formando, né, que vai ficando cada vez maior, como também o resultado da aplicação dessa base de conhecimento é utilizado para que se saiba se está dando certo ou não. E não foge muito daquilo que a gente tem para nós mesmos, né? Nós, quando vamos aprender um idioma, por exemplo, nossa língua materna, quando nós aprendemos a falar, né? Como nós fazemos? Nós sentamos no banco da escola e aprendemos as primeiras palavras? Não. Nós ouvimos essas palavras em casa, na rua,
e nós fazemos o quê? Nós imitamos, nós aprendemos a imitar. Aí vai acontecer da gente tentar usar a palavra em algum contexto que não é adequado. Alguém vai dizer, olha, Carol, não é assim que usa essa palavra, não é assim que se conjuga este verbo. Então, quando você recebe esse feedback, você fala, opa, peraí, o que eu achava que estava certo não está. Da próxima vez, eu vou mudar. Eu não vou falar mais desse jeito porque eu sei que está errado. E com isso você vai melhorando a sua aprendizagem. Você vai aprendendo cada vez mais conforme você recebe os feedbacks. Então agora imagine que a gente está num algoritmo desses de recomendação. E aí colocou lá a propaganda para você. Embaixo tem lá um xizinho. Quando você clica nesse X, aparece uma pesquisa, diz assim, por que você está clicando nesse X? Isso não estava de acordo, isso foi ofensivo, você não gostaria de ver esse tipo de coisa, então você dá um feedback. E aí o algoritmo vai falar, opa, peraí, acho que eu estou pisando na bola, falando esse assunto aqui, para pessoas que têm este perfil, né? E tudo é montado em cima de perfis, né? Então, não está sendo essa coisa que a gente fala, é personalizado, é customizado, cada um vai receber a sua... Ele é tão assertivo que parece que foi específico, ele é tão bom que parece que foi especificamente feito para a gente, né? Mas se você olhar bem, quando você vai quando você tem esses truques da mente, né, que a gente tem por aí, quando a pessoa diz assim, olha, Carol, você é a pessoa que deve ter tal característica no seu perfil, pelo que eu vejo, você passou por um grande trauma na sua vida, na sua adolescência, e você olha e fala assim, nossa, como essa pessoa sabe, né? Aí, assim, qual é a chance de uma pessoa não ter passado por uma coisa que ela venha considerar um grande trauma em algum momento da sua vida? Né? Outro dia eu recebi uma publicidade no meu Instagram, Luiz, que eu achei, assim, de uma criatividade, que era venda de um curso com, sei lá, eles davam X% de desconto lá para te fazer querer, né, comprar rápido. Mas a chamada era, você que é canceriana e trabalha com marketing, que está tudo lá no meu perfil, né? Mas se você tá ligada, aí você fala, pô, essa pessoa me conhece, sabe até meu signo, é só olhar lá a data do seu nascimento que você registrou, né? Mas você trabalha com isso, né? Eu não sei se a tua percepção é a mesma que a minha. Eu acho que eu sei muito pouco, eu vou aprendendo assim de orelhada e de fuçar. Mas eu acho que a média da população sabe muito menos ainda do que eu sobre isso. Qual que é a tua visão? Eu acho que as pessoas talvez nem se deem conta, né, disso que acontece, desse tipo de recomendação, né, elas não se dão conta que, por exemplo, quando eu olho a minha página da rede social, é totalmente diferente da sua página da rede social, né, nós podemos ser amigos e termos muitos amigos em comuns, mas aqueles que eu vejo são diferentes daqueles que você vê. Né? Então, a gente tem a impressão de que uma rede social que tem lá mais de 1 bilhão de pessoas conectadas, né, por que aparecem só 100 ou 200 ali no nosso feed e nas informações que a gente vê? Com base em que ele escolheu essas 100 ou 200? Né? Então, na verdade, ele está considerando, né, de acordo com os perfis, de acordo com a proximidade dessas conexões, aquilo que tenta entregar algo de mais valor para as pessoas. Por exemplo, se eu vejo um feed lá e clico no feed, ou respondo para a pessoa, curto, comento, compartilho, significa que aquilo está dando certo. Agora, se eu passo pelo feed e não tenho nenhuma reação, opa, acho que esse conteúdo não está bacana para ele. Então, aí ele vai ajustando isso, mas sempre de uma média geral.